Olá pessoal, dando continuidade então, esse é o vídeo 6, então vamos ver onde nós paramos. Nós temos aqui as preferências, então eu vou cadastrar mais uma preferência aqui, para a gente relembrar, dormir. Quando eu cadastrar uma pessoa, eu posso marcar, né? Por exemplo, pessoa José. O José gosta de dormir e de cinema e dormir. Então cadastrei José. Nosso objetivo é, ao clicar aqui para alterar os dados do José, veja, aparece todas as opções que existem em termos de preferências, só que nosso objetivo é deixar já previamente marcado cinema e dormir, conforme no banco de dados. Por exemplo, cadastrar outra aqui, por exemplo, a Ana cinema gosta de tudo. Então a Ana tem que estar previamente marcado todos os registros. Então vamos lá, nós paramos aqui. Ó. Então nós fizemos a consulta de pessoas, a consulta de preferências. Tá? E aqui nós temos um laço de repetição que exibe o checkbox conforme a quantidade de preferências que existem. Okay? Nosso primeiro ponto agora é fazer o que? Nós temos que, a cada preferência que existe, né, isso aqui está gerando isso aqui. Ó. Qual é a lógica? Nós temos que fazer que a cada preferência que existe seja comparada com a preferência da pessoa, né, e se ela for igual, eu tenho que marcar, tenho que assinalar, tenho que checar. Tá? Então nós vamos fazer isso aqui dentro desse laço. Então a primeira coisa a fazer, eu tenho aqui os dados das pessoas para mostrar o nome e o ID e nome. Tenho os dados da preferência aqui para mostrar todas as preferências, né? Ó, todas as preferências com seu nome, né? Conforme aqui. E tenho agora a necessidade de verificar no banco de dados as preferências de uma determinada pessoa. As preferências de uma determinada pessoa. Então eu tenho que fazer uma junção. Então vamos lá no banco fazer essa junção. Então vamos lá. Vou abrir um SQL aqui. Ó. Então se eu fizer isso aqui, eu tenho dados da pessoa. Tá? Se eu fizer preferência, eu tenho dados das preferências. Então são coisas isoladas. Então eu tenho que juntar. Então vamos lá. Para eu fazer essa junção, eu preciso selecionar os campos primeiro, né, dessa junção. Eu preciso apenas do campo da tabela intermediária, da tabela do meio, né, que preferência, a pessoa tem preferência, somente do campo que é chave estrangeira em relação a esse campo aqui. Ó. Tá? Então eu vou comparar esse ID aqui da tabela preferência com a chave estrangeira lá na tabela pessoa tem preferência. Ok? Então o campo que faz isso lá é preferência ID. Então, novamente, ó, pessoa tem preferência. Se eu analisar esse código aqui, eu tenho aqui a chave estrangeira. Ó. Preferência ID, esse campo que eu preciso para comparar com todas as preferências e assinalar aquela que a pessoa marcou na hora do cadastro. Então vamos lá, eu tenho que selecionar uma pessoa em específico, eu tenho que selecionar a preferência e a junção, né, a união dessas duas tabelas é através de pessoa tem preferência. Ok? Qual o campo que eu preciso? Somente o campo preferência ID. Tá? Somente o campo preferência ID. Só olhar aqui, ó, colunas preferência ID, somente esse campo. Se eu executar desse jeito, vai dar um produto cartesiano, né? Todos vezes todos vezes todos vezes todos. Isso tem preferência. Então vai multiplicar todas as pessoas por todas as preferências, por todos os registros dessa tabela pessoa tem preferência. Vai mostrar um monte de coisa. Tá?
mostrar só 10, só que 10 para cada um dos outros campos, né? Então vamos lá. Agora eu tenho que fazer a condição de associação. Então, where tem que comparar a chave primária com chave estrangeira. Sempre vai ser assim. Então, pessoa ponto .id tem que ser igual a pessoa tem preferência ponto preferência, aliás, pessoa id. Além disso, agora a tabela do meio ali, pessoa tem preferência ponto pessoa tem preferência ponto preferência id. Então aqui em cima eu comparei as pessoas, agora eu vou comparar a preferência, tem que ser igual a preferência chave primária ponto, aliás, preferência id, chave primeira tabela, né? Preferência primeira tabela, ponto, campo, qual a chave estrangeira? Preferência id, tá? Preferência id. Além disso, de uma pessoa em específico, né? Então pessoa ponto id seja igual a, por exemplo, 16. Lá a gente vai substituir pelo id lá na variável do PHP. Ah não, aqui é só id, né? A chave primária é só id. Isso, a chave estrangeira é o nome da tabela, depois a chave do identificador. Ó, então o que quer dizer aqui? Ó, a pessoa com código 16 tem duas preferências, 9 e 10. E eu vou comparar esse 9 e 10 com todas as preferências que existem. Então eu vou colocar, eu já copiei esse código, eu vou colar esse código. Tá travando esse computador maldito. Código aqui, vou criar uma variável para fazer isso. Se eu conseguir. Então vou criar uma variável aqui, consulta pessoa tem preferência, que é aquele código lá que eu vou colar aqui, ok? Então colei, tá aqui. Então esse ID 16 vai ser o ID da pessoa, ok? Então tá, nós temos a consulta aqui. O que a gente precisa fazer? Nós precisamos então fazer um loop. Nós já temos aqui um loop que pega todas as preferências, e dentro desse loop nós precisamos fazer um outro loop de modo a percorrer todas as preferências de um usuário específico, que é essa consulta aqui, ok? Então eu vou criar uma variável chamada registro pessoa tem preferência, seguindo o padrão, né? Pessoa tem preferência, que vai receber MySQL fetch array e o resultado dessa consulta. Então vejam aqui, ó, eu tenho
eu não tenho ainda o resultado, ó, não enviei para o banco de dados ainda. Aqui um detalhe importantíssimo, ó. Então eu vou criar aqui primeiro o resultado. Pessoa tem preferência, que vai receber MySQL query da consulta pessoa tem preferência. Então eu tenho instrução SQL, mando para o banco de dados, eu tenho o resultado. Tá? Isso aqui é importante, eu vou até marcar aqui, ó. É importante. É que isso aqui não deve ficar aqui. Já vou mostrar para vocês onde deve ficar. Então, a princípio eu faria isso então, né? Então resultado, pessoa tem preferência, que é isso aqui. Então seguindo a mesma lógica dos demais, ó. A instrução SQL, manda para o banco, pega o retorno. Instrução SQL, manda para o banco, aqui da preferência e pega o retorno. Tá? E o retorno, ali, desculpa, o resultado, né? Tá aqui. Que eu estou usando aqui nessa primeira. Bom, enfim. O que eu tenho que fazer agora então? Eu tenho que fazer o seguinte lógica. Se o ID de uma preferência, por exemplo lá 9, 10, 11, então se o ID da preferência, de todas as preferências, né, todas que existem no banco, for igual ao registro da pessoa tem preferência que veio da consulta, então vejam, se um registro de uma preferência for igual a uma preferência de alguém, essa é a ideia, o que eu vou fazer? Preferência de alguém, o que eu vou fazer? Tá, eu vou assinalar, né? Se o ID de uma preferência qualquer, tem lá 50 preferências, aqui está me trazendo um registro, mas tudo bem, o registro de pessoas que têm preferências, que foram cadastrados. Então se um for igual, eu tenho que assinalar. Para assinalar o checkbox, a gente usa checked, né, para checar o checkbox. É isso aqui, ó. Só essa palavrinha aí, tá? Então eu tenho que fazer o que? Existem várias formas de fazer. Eu poderia colocar todo esse if aqui, ó, aqui dentro, para exibir aqui, ó, echo checked. Mas eu posso fazer o que? Criar uma variável. Então eu vou criar uma variável check, que vai receber checked. Pronto, né? E aqui, ao invés de exibir sempre checked, eu imprimo, né? Eu coloco um bloco PHP, um echo e a variável check. Fecha o bloco. Então só vai imprimir, só vai aparecer checked se eles forem iguais, tá? Ok? Só um minutinho. Então, essa variável aqui, ela só vai ficar checada quando forem iguais. Então essa variável ela tem que ser zerada, né? Então ela tem que receber o valor nulo, né, ou em branco, e só receber a palavra checked quando for igual. Então antes desse laço aqui, eu defino que essa variável checked não vai ter nada, vai ser uma string vazia. Então uma string vazia, porque se não for igual, ele não pode checar, não vai imprimir nada aqui. Ok? Então tá, nós temos que identificar o seguinte, ó. Quando a gente tem uma instrução enviada para o banco de dados, nós temos um retorno, tá? Manda a consulta, tem um retorno, tá? Agora, essa função MySQL fetch array, quando ela chega ao fim dos registros, isso aqui passa a ser falso e o while ele acaba, tá? Ele não segue mais. Então, enquanto tiver resultados aqui, ele entra no laço, ele repete. Enquanto for verdadeiro isso, tá?
enquanto for verdadeiro. Essa é a instrução laço de repetição enquanto faça, se repete enquanto for verdadeiro, tá? Então quando acabar isso aqui, não vai ter mais nenhum registro. E aí a próxima comparação com esse laço externo aqui não vai acontecer. Então imagine, aqui eu tenho, vamos supor aqui a preferência 8, 9, 10, 8, 9, 10, tá? E aqui nesse laço aqui interno, aqui que é das pessoas que têm preferência, eu vou ter lá o 9, por exemplo, tá? E o que eu tenho que fazer? Tem que comparar o 8 com 9, depois o 9 com 9, depois o 10 com 9. Quando for igual, ele checa, tá? Mesma coisa se tivesse outros valores aqui, por exemplo 10 e... tá? Então 8 com 9, 8 com 10, depois 9 com 9, 9 com 10, depois 10 com 9 e 10 com 10. Só que quando acontece a primeira comparação aqui, 8 com 9 e 8 com 10, acabou. Esse aqui acabou. E daí quando ele for pegar o próximo, que é o 9 aqui, vai ser 9 com nada. Não vai ter mais aqui. Tá? E esse aqui não acabou ainda. Então a mesma coisa acontece com esse aqui. Então 8 com 9, 8 com 10. Acabou isso aqui. Segue esse aqui, 9 e 10. Então eu tenho que enviar no banco de dados novamente uma instrução SQL, que isso que eu coloquei como importante, novamente na segunda vez, no segundo laço. Então isso que eu vou fazer, vou copiar isso aqui. Vejam só, essa não é a melhor maneira de fazer isso, tá? É uma maneira mais, nesse momento, mais prática, tá? Para que vocês consigam fazer a coisa acontecer, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar onde isso? Quando eu terminei esse laço aqui, eu vou colocar aqui, ok? Para que veja, já fez a execução, né? Aí ele vai pegar o 8. Então 8 com 9, 8 com 10, acabou. Aí ele vai ter que fazer o que? Fazer uma nova consulta no banco de dados para comparar esse 9 com 10 com o próximo do laço aqui, o 9. E assim sucessivamente. Uma coisa que é importante fazer nesse caso é limpar a memória, tá? Existe uma função do MySQL chamada MySQL Free Result, onde eu coloco um resultado, né, que eu tenho para ser liberado, tá? Então eu limpo a memória e faço uma nova consulta, ok? Beleza? Então assim vai verificar um por um, 8 com 9, 8 com 10. Limpa a memória, faz uma nova consulta, né? Envia para o banco novamente isso aqui. E aí vai para o próximo laço, 9 com 9, 9 com 10, que já foi novamente enviado para o banco de dados, a consulta, já tem um resultado que vai ser usado aqui. Tá? Vamos testar. Vamos testar direto aqui. Pessoal, identifiquei um problema aqui, na verdade dois problemas. Primeiro, a função MySQL Free Result libera, né, o espaço de memória para um resultado. Então aqui eu coloquei registro, é a função resultado, tá? Então isso aqui, resultado pessoa tem preferência. Então o resultado, o que é esse resultado, né? É quando é a variável que recebe o retorno de uma submissão ao banco de dados, de uma consulta, tá? Outra coisa, eu coloquei isso aqui dentro desse while interno aqui, desse laço interno. Na verdade não pode ficar aqui, né? Esse laço aqui é para percorrer os valores referentes a uma preferência de uma pessoa, e só para verificar se ele é checado ou não com as preferências do modo geral. Então, após ele sair desse laço, né, que é a nossa questão, após ele sair desse laço, aí sim,
Então depois do fecha aqui, fecha esse laço, ó, fechou, aí sim, quando ele acabar aqui, aí ele passa liberando memória e faz a consulta novamente. Aí quando ele chegar no final, daí ele imprime isso aqui, né, o input conforme a lógica aqui, e aí quando chega no final do laço mais externo, ele passa para o próximo, 9, aí faz 9 com 9, 9 com 10. Se ele for igual, ele checa, libera, imprime. Depois o próximo, 10 e assim vai. Tá? Então vamos executar. Acho que isso resolve o problema. Então, pessoa. Por exemplo, William, futebol. O Bolzan, futebol também. A Ana, tudo. Então vamos testar agora no cadastro de uma pessoa. Vou cadastrar aqui a Bia. Então a Bia vai ser só rock e dormir. Bia, rock e dormir. Vou alterar a Bia, rock e dormir. Perfeito. Tá? Então tá funcionando. Essa parte aqui, essa aqui é só o formulário de alteração. Agora, uma coisa importante, ó. Eu vou enviar isso aqui para onde? Para o alterar, né? Efetivamente, para alterar efetivamente. Uma coisa que a gente não pode esquecer é que posso ter vários valores, né? Eu já tinha observado esse erro aqui antes, ó. Então daí é o mesmo processo, né? Vou enviar vários valores e para o alterar. Então nós fizemos isso aqui, né? Enviamos vários valores para o inserir. Então o inserir, vamos abrir o inserir aqui para relembrar dele. Ó, o inserir então, ele faz esse insert aqui, né? Por vários valores eu tenho que usar um laço. Agora esse form alterar vai enviar todos esses novos valores, né? Após serem alterados ou não, para o alterar. E aí a gente vai proceder à alteração efetivamente no banco de dados. Tá? Então esse é o nosso código correspondente ao preenchimento, né, dinâmico do checkbox baseado no que está no banco de dados. Lembrando, aqui o acesso direto ao banco de dados. Acesso direto ao banco de dados. Então eu poderia, e muitas vezes eu deveria fazer o que? Trazer do banco de dados para a memória do computador e aí processar isso e aí depois enviar para o banco de dados para efetivar, né, as mudanças. Tá? Então essa realmente é a parte mais difícil. Tá? Relacionamentos múltiplos, né, N para N, eles têm essa característica. Okay? São dois relacionamentos, 1 para N, conforme o início dessa série de vídeos aqui. Então esse é o vídeo 6. Aí vocês podem adaptar, né, a lógica aqui. Tem que pegar a lógica, que vai mudar muito em relação ao projeto de vocês. A lógica é essa. A coisa mais importante nessa questão aqui é o seguinte, ó, fazer as consultas corretamente, tá? E fazer o laço corretamente. Uma característica importante da função MySQL fetchArray é que ela, após retornar todos os valores, ela não tem mais nada. Então por isso que foi necessário fazer uma nova consulta, para que eu pudesse fazer essa lógica de comparação de todas as preferências. Então esse registro de preferência aqui é para imprimir todas as possibilidades de preferência. E esse laço aqui eu tenho as possibilidades, as preferências já assinaladas, já marcadas, que veio dessa consulta aqui que nós fizemos. Então para comparar todos com todos, eu tenho que fazer essa nova submissão ao banco, para que o próximo item aqui desse laço seja comparado, e o próximo, e assim sucessivamente. Beleza? Essa lógica é a mesma para um select, por exemplo, um select múltiplo é a mesma lógica. O que vai mudar vai ser só isso aqui, ó. Tá? O componente gráfico, né, vai ser renderizado de uma outra forma. Então até o próximo vídeo.